Olá, aqui é a Adriana Meirelles e nesse vídeo eu trouxe para vocês a primeira parte do consenso que fala sobre a padronização do exame ultrassonográfico abdominal em cães e gatos. Eu não sei se vocês já ficaram sabendo, mas esse consenso foi publicado recentemente, este ano, então eu vou trazer para vocês o que foi discutido e o que eles trazem no consenso para que a gente possa também adotar essas medidas no nosso exame abdominal. Esse consenso ele foi escrito por veterinários que fazem parte do American College of Veterinary Radiology, que é o Colégio de Radiologia Veterinária americano, e também o European College of Veterinary Diagnostic Imaging, que é da Europa. Então, eles pegaram experts no assunto e se reuniram e eles falam de como é necessário que a gente faça uma medicina veterinária baseada em evidências. Então, baseado nas publicações científicas que a gente tem dessa nossa área, eles fizeram esse consenso e, na ausência de evidências publicadas sobre algum assunto, eles usaram a experiência e o julgamento dos líderes dessa área para poder definir o que deveria ser feito. Esse consenso traz, então, um conjunto de diretrizes que vai estabelecer uma padronização do exame e não necessariamente deve substituir o julgamento clínico. O que eles querem é tentar padronizar, mas, obviamente, o bom senso sempre tem que estar em primeiro lugar em cada situação, cada paciente é um paciente. Quais são as intenções desse consenso? Em primeiro lugar, eles querem formar um documento padrão de atendimento para que o exame ultrassonográfico abdominal de cães e gatos seja feito mais ou menos da mesma forma por todos os ultrassonografistas. Ele também vai servir como um guia para ultrassonografistas veterinários para realizarem a documentação de um exame com alta qualidade. Eles querem também que esse documento sirva para auxiliar no ensino de estudantes, de veterinários e residentes que estão tentando ser proficientes na área de diagnóstico por imagem e, em último, também educar o público sobre o que deve ser um exame de qualidade. Então, a partir do momento que a gente tem uma publicação que guia como deve ser o exame ultrassonográfico abdominal e o tutor tem acesso a isso também, ele vai entender que aquilo é o que deve ser feito, portanto, a gente precisa buscar também seguir essa padronização. Como é que foi feito esse consenso? Eles utilizaram o método Delphi, que é quando se reúne um painel de especialistas. O que eles fizeram então foram encontros e discussões online sobre o tópico, sobre o exame abdominal. Eles chegaram a uma lista para cada tópico, para cada órgão, fizeram lá um documento, enviaram como um formulário de pesquisa para esses especialistas que faziam parte do painel, chegaram a um consenso em 70% a 80% dos tópicos e foram colocando comentários e revisões onde eles achavam que deveria ser alterado ou comentado alguma coisa a mais. Refizeram o documento, criaram um novo formulário, enviaram novamente até que 100% dos especialistas estavam de acordo com todos os tópicos. O que é importante? Um exame abrangente não tira a necessidade de treinamento apropriado. Então, não quer dizer que a gente tem um consenso dizendo faz isso, faz isso, faz aquilo, essa imagem é assim, não quer dizer que você não tem que ser treinado para isso, porque a experiência, né, o treinamento da pessoa que está sendo capacitada a fazer o exame vai fazer diferença aqui nesse exame. E que um exame abdominal de alta qualidade inclui a interpretação dos achados no contexto do histórico desse paciente, dos achados clínico e clínico-patológicos baseados no conhecimento da literatura atual. Então, mesmo que esse é o primeiro consenso, é o primeiro guia que a gente tem para o nosso exame abdominal, ainda temos que levar em consideração todas as informações do paciente e, como eu falei lá no início, cada caso é um caso. A metodologia, então, do exame ultrassonográfico abdominal que eles trouxeram é que a gente deve ter transdutores variando de 5 a 18 MHz, que a gente deve, idealmente, ter um transdutor linear para avaliar estruturas superficiais e animais pequenos, cães pequenos e gatos, que seria importante a gente ter um transdutor convexo com menor frequência para estruturas que requerem maior penetração nos animais maiores, que a gente deveria também ter um setorial, porque o setorial tem uma área menor no transdutor e a gente conseguiria, então, uma imagem mais fidedigna ali nas porções intercostais do exame abdominal. E que a gente tem que selecionar sempre a maior frequência para aquela resolução ótima naquele ponto onde a gente está avaliando. E a zona focal deve ser continuamente ajustada para a área de interesse. Então, durante o exame, o tempo todo, a gente vai ajustando a zona focal dependendo do que a gente está avaliando, para melhorar a resolução lateral, reduzir artefatos, particularmente na bexiga, eles comentam.
O Doppler colorido e de amplitude são ferramentas importantes para avaliar lesões abdominais e devem estar presentes em qualquer sistema de ultrassom. Então, eles trazem isso, o que a gente sabe que, dependendo do local, ainda não é uma realidade. Se os vídeos forem enviados para interpretação remota, o que aqui no Brasil a gente também não faz, mas em alguns países eles têm técnicos que fazem a avaliação e aí mandam vídeos para que o radiologista faça a interpretação dessas imagens, né? Então, nesses casos em que eles têm isso, deve-se considerar a qualidade do vídeo na obtenção do equipamento. Então, quando você for comprar o equipamento, você tem que considerar que ele tenha uma boa qualidade para fazer esse tipo de vídeo. E que é responsabilidade do ultrassonografista dominar o uso da otimização do aparelho, conhecer como interage o som com os tecidos, interpretar os artefatos, saber otimizar a imagem. Então, eles não entraram em todo o escopo da otimização, mas o ultrassonografista treinado precisa conhecer isso. Também sobre informações e histórico do paciente, eles trazem que essas informações devem estar disponíveis e são requerimentos para a realização do exame. Então, aqui a gente entra também com a parte do clínico que está solicitando esse exame, né? A gente precisa das especificações completas do paciente, espécie, raça, idade, sexo, o que a gente puder colocar de informações o mais claras possíveis nesse nosso exame, que a gente precisa entender por que foi indicado esse exame e que a gente precisa de um histórico sucinto com um resumo dos achados clínicos e físicos e uma lista de diagnósticos diferenciais provisórios. Ou seja, a gente tem que ter uma pergunta que o clínico está fazendo que a gente está buscando responder no momento desse exame. Então, olha a importância disso também para os nossos colegas que trabalham com a gente. Com relação ao preparo do paciente, eles trazem que deve ser feito jejum de pelo menos 8 horas para minimizar a interferência de gás, especialmente na avaliação do trato gastrointestinal e também nas estruturas do abdômen superior, porque o gás do estômago pode atrapalhar, mas eles colocam lá que eles entendem que nem sempre isso aqui é possível. Então, eu acredito que, especialmente em situações de emergência, e a gente sabe para quem trabalha como ultrassonografista volante, às vezes isso aqui não é possível mesmo. Com relação à tricotomia e preparo da pele, eles colocam, para fazer tricotomia em todos os pacientes e preparar a pele com álcool e ou gel, e que exceções individuais existem quando a pele não pode receber álcool ou gel, ou naqueles animais de pelagem fina ou ausente em que a tricotomia não seria necessária. Com relação à sedação, o que eles trazem? Que a maioria fica muito bem com a contenção manual. Dá para fazer um exame bem feito somente sem sedação. Porém, pode ser necessário sedação adicional nos animais ansiosos, não cooperativos, agressivos, que estejam com muita dor abdominal, ou se a gente for fazer durante esse exame também um procedimento, por exemplo, de coleta de tecido, uma biópsia. Para avaliar estruturas do abdômen superior em cães de tórax profundo, pode ser necessária a sedação, ou quando a gente for avaliar estruturas muito pequenas, eles deram um exemplo de avaliar o ureter em gatos com suspeita de obstrução ureteral, a sedação ajudaria bastante. E que eles colocam também que a sedação vai melhorar a qualidade da imagem, vai nos dar um exame mais eficiente. E que deve ser anotado e levado em consideração a sedação no momento de interpretar as imagens, especialmente porque a gente sabe que alguns sedativos podem alterar os órgãos, então a gente tem que ter isso no nosso relatório também. Com relação ao Doppler, eles trazem que a utilização do Doppler colorido e de amplitude ou espectral com a escala de velocidade apropriada para cada vaso avaliado, deve ser feita sempre que houver dúvidas sobre patência vascular, malformações vasculares ou perfusão de uma lesão ou órgão. Que o Doppler espectral dá informações adicionais sobre as características do traçado da onda, da pulsatilidade, e que é importante para diferenciar artérias e veias. E aí, eles vão trazer indicações específicas sobre a avaliação Doppler em cada sistema na segunda parte do consenso. Com relação ao contraste, eles falam que se tiver disponível, pode dar informações adicionais sobre perfusão de órgãos e lesões, mas que a descrição desse método vai além do escopo desse consenso, então eles não entraram nos detalhes sobre contrastes. Aquisição e interpretação da imagem, eles colocam que é altamente dependente do operador e que há muitas limitações que não vão poder ser sanadas após a varredura. Então, a gente precisa interpretar tudo no momento do exame, esse é o padrão ouro, porque se você está com dúvida, você vai mudar a sua varredura, você vai mudar a posição do animal,
Se você tiver com dúvida depois que já foi feito o exame, somente avaliando as imagens, você não tem como voltar atrás e refazer aquela varredura. Então, é importante que isso seja feito em tempo real. O relatório deve ser escrito com os achados e isso faz parte do exame e deve estar incluso na ficha do paciente. Então, aqui eles já colocam, né, que não existe exame ultrassonográfico abdominal sem relatório e que o relatório deve ser escrito pelo veterinário radiologista certificado. Aqui no nosso país a gente ainda não tem essa certificação, a gente ainda tem veterinários clínicos, né, fazendo o exame, mas na Europa e nos Estados Unidos quem faz tem certificação. O relatório básico tem que ter descrição do tamanho, do formato, da ecogenicidade do órgão e se ele está normal ou alterado. Se houver limitações, como por exemplo um animal que tem muita efusão ou muita gordura abdominal, ou o animal não estava cooperativo, as imagens ficaram com qualidade ruim, isso tem que ser detalhado no relatório. A gente deve descrever no nosso relatório os procedimentos intervencionistas, então se a gente fez uma cistocentese, se a gente fez uma punção por agulha fina, a gente precisa ter isso descrito também no nosso relatório. É importante que a gente conclua com uma avaliação final e com uma lista de diagnósticos diferenciais mais prováveis. A gente aborda a pergunta do clínico, então tem que ter ali um momento em que a gente está respondendo que dúvida ele tinha sobre o exame, se isso já não foi feito durante a conclusão do seu relatório. Recomendações podem ser feitas no relatório quando apropriadas, com o entendimento de que isso pode ser alterado a critério do médico veterinário titular. Eu recebo muito essa dúvida se a gente pode ou não recomendar outro exame ou algum procedimento que vá ajudar aquele paciente, e tem veterinários que fazem e outros não, mas segundo esses especialistas que trouxeram para o consenso, eles acreditam que isso seria apropriado. E não tem problema nenhum a gente indicar, por exemplo, um outro exame que possa ajudar a chegar ao diagnóstico, e se o veterinário titular achar que aquilo não é necessário ou que algum outro exame seria melhor, ele pode alterar isso sem problema. Com relação à documentação desse exame e as imagens, a gente tem que levar em consideração que a gente tem que ter um conjunto bem completo de imagens e vídeos como listado para cada órgão. Então, quando a gente for ver a segunda parte do consenso, onde eles falam sobre cada sistema, eles vão falando que tipo de imagens a gente precisa ter. A gente tem que salvar essas imagens em formato de COM, isso também não é uma realidade no Brasil para todo mundo, e guardar essas imagens pelo tempo determinado pela agência que governa a nossa profissão, o que também a gente não tem aqui um tempo em que a gente tem que guardar. O que eu costumo seguir? A legislação brasileira, que diz que a gente precisa guardar documentos por 5 anos, então eu também guardo os meus exames por 5 anos. A imagem precisa conter a identificação do paciente, o nome do hospital, a data do exame e escrito na imagem que órgão ou região você está avaliando e, se for de acordo com, dependendo do que você está avaliando, também conter as medidas naquela imagem. Nos órgãos grandes, eles recomendam que a gente identifique a localização da imagem, por exemplo, no fígado, em que a gente vai fazer várias imagens do fígado, você tem que colocar qual a porção do fígado você está avaliando. E se tiver uma lesão ou um órgão que você não consegue identificar, não sabe a origem, você tem que colocar em que localização do abdômen aquilo se encontra. As imagens devem ser orientadas com o cranial para a esquerda e o caudal para a direita. Os vídeos devem ser gravados fazendo varredura lenta ou rastreando lentamente a estrutura de interesse. Isso aqui é muito importante, né? Não adianta você fazer um vídeo e ficar parado numa estrutura que você está com dúvida. Se você não fizer uma varredura lenta de tudo que tem ao redor, né? E seguindo, por exemplo, a estrutura, você está às vezes avaliando uma estrutura tortuosa. Se você não fizer aquela varredura seguindo aquela estrutura, não vai adiantar nada o vídeo. Então, isso aqui é muito importante, especialmente para eles que utilizam esse sistema de enviar os vídeos para alguém avaliar, e que os vídeos devem conter de 5 a 10 segundos ou não mais do que 20, e incluir de preferência os pontos de referência, seja escrito, seja passando por pontos de referência durante o vídeo. Em estruturas pequenas, incluir a imagem com e sem medidas, porque às vezes quando é muito pequena e a gente salva somente aquela que está com a medida, a gente pode ter dificuldade de interpretar o que tem naquela imagem, então salve as duas. Sugere-se que a lista de imagens seja adotada com consistência para a documentação de todos os exames. Então, vocês vão ver, quando eles começarem a falar sobre que imagens a gente precisa em cada sistema, é importante que a gente leve isso em consideração em todos os pacientes, seguindo sempre a mesma rotina.
Anormalidades devem ser registradas em detalhe com imagens e vídeos. Então, aqui eles trazem tudo, o exame normal e, obviamente, quando a gente encontra alteração, a gente tem que fazer o máximo de imagens e vídeos possíveis para registrar essa alteração. Na parte 2, a gente vai fazer a avaliação dos sistemas, a ver o que eles indicam para cada porção do abdômen. Se você ainda não está inscrito no canal, já aproveita, já se inscreve, ativa as notificações, manda esse vídeo para os seus colegas ultrassonografistas, porque é um marco na nossa profissão. A gente sempre reclama que não existe muita publicação que define exatamente o que a gente precisa fazer no exame, e agora, pela primeira vez, várias pessoas experientes se reuniram, fizeram esse consenso, então é importante que a gente tenha conhecimento dele. Aguardo vocês no próximo vídeo.